Iniciou já. Então, pessoal, boa noite. O pessoal chegando aí, vai. Quem for entrando. Ninguém ainda não. Ninguém ainda. Não. Já chegou alguém? Instagram. Beleza. Pessoal, só manda uma informação, ver como é que tá o áudio. Se o áudio tá bem, tá legal. Como é que tá aí? Milane. Namorinho. O povo tá indo tudo pro Instagram. O bom é no Facebook. No Facebook eu acredito que vai estar melhor a transmissão. Uhum. 12 pessoas no Instagram, 6 pessoas no Facebook. O som do Facebook aí, como é que tá? O pessoal tá ouvindo bem? Vai ficar focando. Eu resolvo isso pra próxima. Podemos começar então? Começar às 7h30? 7h30 agora. 7h30. Então. A Duda falou que o áudio tá ótimo. Ó, que bom. Tá aqui a Duda, a Flávia, a nossa bênção. irmã lá de Santiago. Lutero tá aparecendo aí na live? Tá aparecendo. Ah, que bom. Por causa dessa luz aqui tá Show. top. Então vamos começar então. Robinho. Vamos começar? Pode. Boa noite, queridos. Graça e paz seja sobre a tua vida, sobre a nossa vida. Os tempos não têm sido fáceis, mas temos a certeza de que o Senhor é conosco. Temos a certeza de que o Senhor tem cuidado do seu povo, tem cuidado da sua igreja. Eu quero começar essa transmissão dessa noite fazendo uma oração. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abrir o nosso entendimento para que possamos compreender a melhor maneira que possamos passar por esse momento adverso. Temos a certeza que o Espírito Santo nos tem cuidado de nós em todas as coisas. Por isso, onde você estiver agora, a igreja do Senhor, curva a tua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Graças te damos, meu Pai. O teu nome é santo, o teu nome é exaltado. Senhor, o Senhor tem o domínio de todas as coisas. Pai, o nosso coração está aflito. As notícias ao nosso redor não têm sido boas. As previsões não têm sido das melhores. Mas nós confiamos em Ti. E sabemos que o Senhor guarda o Teu povo. O Senhor é a dor da Tua igreja. Pai, dá-nos compreensão, dá-nos lucidez, para que nesses momentos de dificuldades nós possamos nos apegar cada vez mais a Ti, para que possamos compreender, meu Deus, a dimensão do Teu amor por nós, para que sejamos bênção na vida daqueles que estão ao nosso lado. Senhor, nos livra de todo o egoísmo, nos livra, meu Pai, de todo pensamento, meu Deus, egocêntrico que só visa o seu próprio benefício, prejudicando o outro. Senhor, dá-nos compaixão, dá-nos altruísmo, dá-nos cada vez mais bondade, fidelidade.
Em momentos difíceis como esse, o que nós precisamos é do Teu Espírito. O que nós precisamos é de obediência à Tua palavra. O que nós precisamos, meu Pai, é de nos dobrarmos, é de nos rendermos a Ti. Somente o Senhor, somente a Ti, toda a honra e toda a glória. Senhor, nós reconhecemos a nossa pequenez e suplicamos nessa noite, sê conosco, sê com o Teu povo. Em cada lar, em cada casa, que Teu Espírito ministre aos nossos corações, que Teu Espírito visite a cada pai, a cada mãe, a cada filho, a cada um, meu Deus, que está aflito com esse momento, a cada um que tem pessoas, entes queridos, em situação, por vezes, de risco, que o Senhor seja o acalentador de nossas almas, que o Senhor seja o refúgio, que o Senhor seja o nosso lugar de segurança. Louvado é o Teu nome, graças nós te damos e te louvamos por Jesus Cristo. É assim nós oramos. Amém. Irmãos, nossa transmissão nessa noite, domingo, dia 22 de março, ela tem por objetivo o alimento da igreja, a reunião da igreja. Sabemos que nós não temos mais a condição temporária de estarmos juntos, estarmos congregando, corpo presente, mas o Senhor nos abençoou e nos deu a condição de congregarmos via internet. E isso é uma bênção para nós. Eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Agradecer ao Senhor que tem nos ensinado. E que você faz parte da Igreja Batista Reformada de Vila Velha, você que está assistindo, saiba de uma coisa: o Senhor está no controle. O Senhor está absolutamente no controle de todas as coisas. Por vezes ficamos desesperados, ficamos amedrontados, mas sabemos, confiamos na palavra do Senhor. Porque fé, como temos aprendido, é acreditar naquilo que Deus disse. E o Senhor declara na sua palavra que o Senhor é o nosso ajudador, que o Senhor não nos abandonaria jamais. E nesse momento, nós tomemos essa palavra com confiança. E que sejamos multiplicadores dela. Que esse seja o momento da igreja se dobrar, que seja o momento da igreja rever as suas prioridades. Que nós possamos nos arrepender, irmãos, e viver para a glória do Senhor. Eu quero compartilhar um texto nessa noite com você. Na verdade, um salmo. O salmo de número 28. Por favor, você tem uma Bíblia aí perto de você. Abra sua Bíblia no salmo de número 28. Salmo de Davi. Salmo de número 28. Vamos ler? Assim diz a palavra do Senhor. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo. Porque, se te calares quanto a mim, serei semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário.
Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade. Eles falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a maldade dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos. Retribui-lhes o que merecem. E, visto que não compreendem os feitos do Senhor, nem o que as suas mãos fazem, ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta. E com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Palavra do Senhor. Meus irmãos, esse salmo, salmo de Davi, um salmo que nós chamamos de salmo de lamento. Esse salmo ele é dividido em duas partes. A primeira parte, que vai do verso 1 ao verso de número 5, nós temos uma oração de súplica aqui. O salmista estava extremamente angustiado. O momento não era fácil. As adversidades eram extremas. E ele faz essa oração. O que nós estamos vivendo é algo muito parecido. Eu meditei pela manhã nesse salmo e quero compartilhar com vocês exatamente por isso. Porque nesse salmo Davi expressa a nossa oração hoje. A súplica, o clamor. O clamor não é simplesmente um pedido. O clamor é muito mais do que um pedido. O clamor é o grito daquele que está desesperado ante a extrema dificuldade. E do versículo 6 ao versículo 9, o salmista agora, ele faz um cântico. Então nós temos no Salmo 28, uma oração de súplica, de clamor, de quem necessita de Deus. E nós temos na segunda parte, um cântico de exaltação ao Senhor, pela sua provisão. Um cântico que exalta a Deus, pela certeza de que tudo vai bem, porque o Senhor é a força e o escudo do seu povo. Palavras como essa, este salmo ele é pertinente. Esse salmo ele chega exatamente no momento que o povo brasileiro, que nós estamos passando essa grande dificuldade. Estamos em meio a uma pandemia, estamos em meio a um momento de apreensão, de tensão. As pessoas, nós não podemos mais sair nas ruas, a liberdade de alguma forma nos foi restrita. E nós chegamos a pensar até o que será do amanhã, o que será do dia que vem. E temos a certeza, nas palavras de Davi, que podemos confiar, que podemos ter esperança em Deus. Eu quero passar por esses versículos. Eu quero começar pela oração. A oração do salmista, que começa dizendo: a ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo, porque se te calares quanto a mim, serei semelhante aos que descem a cova. Meu querido, é uma decisão muito sábia, minha e sua. É uma decisão de grande sabedoria nossa. No momento, meu Senhor, pois Ele é refúgio.
Estamos vivendo momentos que as pessoas querem buscar algum refúgio, buscar algum consolo, e nós temos o consolo da palavra. O salmista é pastoreado. A tua vara e o teu cajado me consolam, diz o salmista. Percebemos que uma decisão nesse momento sábia é o que precisamos. E a primeira decisão que nós vemos aqui no verso de número 1 é: clame ao Senhor. E o interessante é que nesse clamor dele, nós também percebemos que ele, se você for aqui no versículo de número 3, você vai ver que ele diz assim: não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade. Existe um temor aqui no salmista, que ele não seja confundido com os ímpios, com aqueles que deliberadamente negam o Senhor, não creem no Senhor, praticam perversidades e vivem a zombar do Senhor. O pedido de Davi aqui é: Senhor, não me confunda, não lance o teu juízo, pois o juízo virá sobre os ímpios, mas não me ache contado por eles. Essa é uma preocupação que nós temos que ter, em não sermos amigos daqueles que não creem, daqueles que zombam do Senhor, daqueles que pelas suas atitudes têm mostrado toda a sua falta de fé. É bem verdade que muitos professam a fé com a boca, mas nas suas ações não têm feito isso. Nosso Senhor, em Mateus capítulo de número 7, o Sermão da Montanha, lá no finalzinho, ele deixa-nos bem claro que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas entrará no reino dos céus todo aquele que faz a vontade do Senhor. Então que nós não sejamos que nós não sejamos encontrados como amigos daqueles que pervertem a justiça e a verdade, que zombam de Deus nesse momento. E a terceira coisa que eu queria dizer aqui, logo nesse início, está aqui no versículo 1 ainda, quando ele diz: porque, Senhor, se te calares quanto a mim, ou seja, se o Senhor não falar comigo, ele diz no verso 1, serei semelhante aos que descem a cova. Ou seja, aqueles que estão na sepultura, aqueles que já se foram, aqueles que já estão ajuizados, já estão com suas vidas terminadas. Davi se coloca na mesma condição. Senhor, que eu possa te ouvir, que eu possa ouvir a tua voz, que nesse momento de calamidade o Senhor não se cale, porque se o Senhor se calar, eu estarei em apuros, eu estarei tal como aqueles que morreram. Que seja esse o nosso clamor nessa noite. Senhor, não esconda a tua face de nós. Senhor, não dê as costas para nós. E você pode estar perguntando: mas o Senhor dá as costas? Muitas vezes o silêncio de Deus, ao não nos responder alguma oração e petição, não é que Ele quer nos dizer que Ele está com os seus ouvidos cerrados. Não, Ele simplesmente está dizendo: continue orando, continue buscando, continue pedindo. Porque o Senhor vai abrir a porta, o Senhor vai nos ajudar, o Senhor vai nos socorrer. O verso 1 traz para nós essa primeira realidade. E essa oração do versículo 1 e do versículo 2, onde ele começa dizendo no verso 2, ouve a voz das minhas súplicas. Perceba que a palavra súplicas está no plural. Isso mostra pelo menos 3 verdades. Isso mostra o número. Não é apenas uma oração, não é apenas uma súplica.
Mas nós temos que clamar ao Senhor na dificuldade, não apenas uma vez, duas, nem três. Nós devemos orar incessantemente. Esse é o momento de buscarmos, esse é o momento de orarmos. E orarmos ao Senhor. Senhor, ajuda-nos. Senhor, salva-nos. Senhor, santifica a tua igreja. Senhor, salva o Brasil. Aviva a obra no Brasil. Não apenas em número, mas também esse termo súplicas no plural nos dá a ideia de diversificação de homens orando. Não é apenas um homem orando várias vezes, mas são várias pessoas orando em todo lugar, levantando mãos santas. E por fim, a palavra súplicas também nos revela continuidade. Devemos orar várias vezes, várias pessoas orando em todo tempo, de forma perseverante. A perseverança é a evidência última de salvação que nós temos. O Senhor nos diz: aquele que perseverar até o fim, esse receberá a coroa da vida eterna. Então, meus irmãos, a oração, que ela é esse clamor, a oração, que ela tem como natureza a expressão vocal da vida, a declaração de dor, a súplica do necessitado, a voz de extrema gravidade. A oração tem como natureza o clamor daquele que está em apuros. Irmãos, o nosso Senhor, Ele é o objeto da nossa oração. Nós estamos efetivamente em momentos difíceis. Esse é o momento de clamarmos a Ele. Esse é o momento de buscarmos a Ele de todo o coração. Esse é o momento aonde nós temos que pedir misericórdia ao Senhor. Os dias que estão para vir não são dias fáceis. O nosso refúgio é o Senhor. De repente você vai assistir essa mensagem no outro momento. De repente eu posso estar falando aqui para alguém que vai assistir essa mensagem daqui a um mês. Eu quero que de repente daqui a um mês a situação vai ser muito pior do que a que nós estamos vivendo hoje no dia 22. E a palavra continua sendo a mesma. Clame ao Senhor. Pois o Senhor é o objeto da nossa oração. Observe como que Davi trata o Senhor como objeto da oração, quando ele diz que o Senhor, ele chama de rocha minha. Ele chama o Senhor da rocha dele. Ele chama o Senhor da sua força. Ele confia em Deus. Irmãos, a oração tem a natureza do clamor. A oração tem o objeto como Deus, como refúgio, como um amigo imutável. E Deus é imutável. E a oração também, ela tem um objetivo, ela tem um alvo. E nós encontramos o alvo da oração o salmista aqui está pedindo para que Deus apenas ouça o seu pedido, ouça o seu clamor. O clamor da igreja hoje não pode ser outro a não ser: Deus, apenas nos ouça. E por vezes a resposta do Senhor é o silêncio. O fato do Senhor estar em silêncio não quer dizer que Ele não respondeu. Mas devemos nos alegrar, pois Ele nos ouve. E nos ouvindo, certamente atenderá ao nosso clamor. E por último, o versículo 2 fala assim: ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar por socorro.
quando erguer as mãos para o teu santuário. Meus irmãos, o santuário, aqui, tabernáculo, que nós sabemos que na tipologia do Senhor Jesus Cristo, algumas traduções trazem santuário ou lugar santíssimo, o lugar aonde o sumo sacerdote fazia o sacrifício, pedindo perdão pelos pecados. E nós sabemos que agora o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote, assim como Davi olhava para o santuário, erguia as suas mãos em devoção. Erguer as mãos significa eu sou devoto, eu me rendo. Eu sei que ali o Senhor fala, pois o santuário é o lugar onde o Senhor falava. O santuário era o lugar onde o Senhor perdoava no Antigo Testamento. Mas agora, trazendo para a nova aliança, trazendo para Jesus Cristo, a igreja olha para o santuário, a igreja olha para Cristo, o autor e consumador de nossa fé. E nós olhamos para o lugar aonde nos foi propício o Senhor, onde nós éramos inimigos de Deus, mas agora fomos feitos amigos. Fomos unidos a Cristo, numa união vital, aonde o Espírito dele nos é dado. E agora, nas palavras do autor aos Hebreus, podemos chegar com confiança à sala do trono, ao santuário, pelo novo e vivo caminho, através do sangue de Cristo. Meu amado, você que está me ouvindo, você hoje pode clamar, você pode hoje orar, você pode suplicar ao Senhor pelo novo e vivo caminho, por Jesus Cristo, o verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Essa oração que ao mesmo tempo é uma oração de desespero, mas também é uma oração de esperança, é uma oração que sabe a quem está clamando, a quem está pedindo. Ainda no verso 3, nessa oração, o verso 3, o salmista diz assim: não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade. Eles falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Aqui nós aprendemos pelo menos 3 verdades importantes. A primeira verdade: pessoas precisam ser evitadas. Cuidado com aqueles que falam paz. Cuidado com aqueles que estão dizendo ser bons. Cuidado com aqueles que estão inflacionando a alegria e a paz para vendê-las mais caro depois. Cuidado com aqueles que dizem uma coisa, mas o seu coração tem perversidade. O seu coração não é em prol do próximo. Meus irmãos, não faz muito tempo, agora, semana passada, nós vimos como que as pessoas estavam comprando álcool em gel, pessoas comprando remédios que alguém disse supostamente que esse remédio seria um remédio que poderia trazer cura contra o coronavírus. E as pessoas começaram a comprar desenfreadamente esses remédios, que eram para pessoas com artrites, com outras doenças, para resolver outras situações, tiveram, de uma hora para outra, não tiveram mais acesso a esses remédios. Meus irmãos, nós precisamos olhar para o outro, nós precisamos viver em coletividade. Nós estamos isolados, mas não estamos desunidos. É bem verdade que muitos têm as suas reservas, mas escute, outros não têm. E se você tem sua reserva, muito cuidado ao superlotar a sua casa de alimento e deixar o outro que não tem reserva sem nada. Vigia o teu coração, a tua apreensão. Cuidado, meus irmãos,
com esses que estão dizendo, esse vírus aí não é nada, isso aí, essa doença aí é falta de fé. Não. Aqui, nós temos que tomar cuidado com essas pessoas. Nós devemos evitar essas pessoas. O salmista diz, Senhor, que eu não seja contado junto com eles. Há uma diferença clara entre os ímpios e aqueles que confiam no Senhor. E o salmista diz o porquê que ele não quer ser contado com esses ímpios. Porque ele sabe que a destruição deles é certa. O Senhor vai recompensar cada um segundo aquilo que fez. Você consegue perceber isso de modo claro? Eu peço que você abra a tua Bíblia em Apocalipse capítulo de número 22. Apocalipse 22. Eu quero ler contigo o verso 12. Verso 11, assim diz a palavra do Senhor. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Verso 12, eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa, que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Meus amados, o Senhor Jesus Cristo tem em suas mãos a recompensa. Vida eterna para aqueles que perseguem honra e glória, em santificar-se, em humilhar-se debaixo da potente mão do Senhor, em reconhecer a sua pequenez, em reconhecer o seu estado de calamidade, em dizer, Senhor, como o salmista diz, salva-nos, suplicando a Ele, Senhor, liberta-nos desse momento difícil. Mas a Bíblia também fala daqueles que na sua impiedade continuam a praticar a injustiça, continuam a perverter o direito do órfão, da viúva, continuam a perverter o direito do mais fraco, continuam a olhar apenas para si e fazer tudo o que é mal. Esse mesmo Senhor Jesus Cristo, que tem a recompensa para o santo, para aquele que é piedoso e justo, tem também a recompensa para aquele que vive em impiedade, que vive em injustiça. E a palavra do Senhor diz aqui no versículo 4 do Salmo de número 28, paga-lhes segundo as suas obras, segundo a maldade dos seus atos, dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. Meus irmãos, nós temos que temer. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor é a base da vida cristã. Nós temos que temer a destruição, pois o Senhor é fogo consumidor. O Senhor não deixa impune. O Senhor fez o nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai entregou o Filho para morrer, para levar em seu corpo o meu pecado, o seu pecado. O Senhor não deixou impune os pecados, mas lançou sobre Cristo. Você não precisa mais carregar culpa. Você não precisa mais carregar nenhum tipo de culpa no teu coração. Pois ainda que os teus pecados forem vermelhos como a escarlate, ou vermelhos como o carmesim, eles se tornarão mais brancos do que a neve e do que a lã. 1 João capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e de toda a injustiça. É esse o nosso Deus. Ele é perdoador. Ele é recompensador daqueles que o buscam. Por isso que o profeta Jeremias, no capítulo 33, verso 3 diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Busque ao Senhor.
O tempo hoje é esse. O tempo hoje do isolamento é o tempo de você colocar o teu joelho no chão. De repente fazer a oração de súplica como essa que você não faz há tanto tempo. Quantas vezes o Senhor te deu tantas boas coisas, tantas boas dádivas. Há um mês atrás nós tínhamos liberdade. Há um mês atrás nós andávamos, nós íamos por onde nós queríamos. Há um mês atrás, aonde você estava aos domingos, aos sábados, às sextas, você tinha liberdade para ir aonde você bem queria. Mas agora estamos restritos. E cabe-nos a reflexão: Senhor, ensina-nos o que o Senhor quer conosco. E a palavra do Senhor nos diz: o Senhor quer arrependimento. O Senhor quer vida com Ele. O Senhor quer que nós obedeçamos os seus mandamentos. O Senhor quer que nós sejamos luz e sal da terra. O Senhor quer que nós clamemos, como o salmista clamou aqui. O salmista, quando clama a oração, no versículo 5, ele adentra agora o versículo 6, do verso 6 ao verso de número 9. Quando ele termina a sua oração de súplica, aonde ele não quer ser confundido com o ímpio, ele começa no versículo 6 dizendo: bendito seja o Senhor. Aqui nós temos um cântico. Aqui nós temos a alegria da oração respondida. Meus irmãos, que os nossos lábios proclamem todas as misericórdias do Senhor. Que nós não pensemos ser insignificante, receber a misericórdia de Deus e não declararmos isso com os lábios. O cântico é a expressão do coração grato. O cântico é a expressão do coração que confia em Deus. Como podemos dizer que confiamos em Deus se a alegria da salvação nos foi roubada? Se andamos de um lado para o outro dizendo: ah, Senhor, tudo vai acabar. Ah, Senhor, nós vamos morrer. Ah, Senhor, não há esperança. O salmista Davi, no Salmo de número 28, no versículo 5, ele diz: bendito seja o Senhor. E por que ele é bendito? Porque ouviu a voz das minhas súplicas. Não é possível orar sem fé. Não é possível se aproximar de Deus não pensando que Ele vai nos ouvir. Aqueles que oram de maneira formal, aqueles que são ritualistas, que estão orando apenas para ganharem aplausos dos homens, eles não estão preocupados com a resposta de Deus. Eles querem apenas cumprir um protocolo. Eles querem apenas cumprir uma formalidade. Mas o servo de Deus, aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que é lavado e remido pelo sangue, aquele que é como o servo Davi, que diz: bendito seja o Senhor. E por que o Senhor é bendito? Porque ele sabe que ele ouviu a voz das súplicas do seu servo. Bendito seja o Senhor. Confiança, experiência, alegria e cântico. Meu irmão, a vida cristã é uma vida alegre. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a tribulações, nós podemos dizer, assim como Jó, no capítulo 19, vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Ele vai dizer: ainda que a minha carne esteja podre, ainda que os meus ossos estejam destruídos, mas eu sei que o meu Redentor vive. Ainda, meu irmão, que as coisas à nossa volta estejam difíceis, saiba de uma coisa:
A alegria é a força. A alegria que vem de Deus, ela nos enche. Sejamos alegres, sejamos felizes, porque o Senhor ouve a nossa oração, o Senhor ouve o nosso clamor. Como podemos ficar apavorados? Olha o versículo. O versículo de número 7 vai dizer: o Senhor é o que? É a minha força e o meu escudo. O que Deus é para você? Duas coisas: força e escudo. Quando você e eu estamos em dificuldades, quando estamos fracos, quando não temos mais capacidade alguma, quando dizemos: Senhor, não dá mais, Senhor, eu vou sucumbir. A palavra do Senhor diz que Ele é a nossa força. A onipotência dele, o Deus onipotente, derrama sobre nós a força para caminhar um pouco mais, a força para orar um pouco mais, a força para confiar um tanto mais, a força para dizer: não vamos desistir. Ele é a nossa força. Ele é a espada que ataca, que destrói toda fortaleza, toda incredulidade. O nosso maior inimigo, meu irmão, é a incredulidade. É não acreditar naquilo que Deus diz na tua palavra. Ele disse que estaria conosco todos os dias e não nos deixaria só. Mas quando vem a calamidade, quando vem esse problema, essa pandemia, quando vem esse monte de vírus e vem palavras, jornais, todo mundo falando e as notícias não são boas, é verdade. Parece que desacreditamos. Mesmo, escute, mesmo que sejamos abarcados por essa doença pode atacar apenas o nosso corpo, mas jamais pode atacar nossa fé, porque o nosso corpo, a doença significa simplesmente que esse corpo mortal será destruído, mas nós receberemos um corpo glorificado, nós receberemos um novo corpo, nós receberemos não a partir da semente corruptível, mas a partir de Cristo. Meu irmão, o Senhor é a tua força, o Senhor é a minha força, o Senhor é a nossa força. Ele também é o nosso escudo. Ele é a nossa proteção. Ele é o nosso auxílio. Isso mostra como que deve ser a disposição do meu coração, do teu coração para com Deus. Esse versículo 7 mostra que nós temos que ter uma disposição de coração perfeita. Senhor, o nosso coração confia em Ti. Nós temos que estar animados, porque o Senhor nos fortalece e o Senhor nos protege com o seu escudo. E esse escudo é muito mais forte do que o aço, muito mais forte do que qualquer outra coisa que você possa imaginar. Porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso. O Senhor é minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta. E com o meu cântico o louvarei. Perceba que no verso 7, o salmista diz a palavra coração 2 vezes. Para mostrar, para refletir aqui neste salmo, nesse lamento, aqui no caso, nesse cântico, toda a sua inteireza, todo o seu apego a Deus. Verso de número 8. O verso número 8 diz assim: O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Quem é a nossa força? Nós confiamos no nosso braço? Nós confiamos nos homens? Não. O povo de Deus tem a sua força em quem? No Senhor. O Senhor vai
O Senhor pode, e o Senhor tem feito. O Senhor vai levantar homens, o Senhor vai levantar governantes, o Senhor vai tomar decisões, sim. O Senhor usa homens. Não existe um ser sequer na face dessa terra que não esteja sob o domínio poderoso de Deus. Portanto, meus irmãos, a força que está sobre nós é o Senhor. Então, se o nosso Senhor é o Todo-Poderoso e essa força nos foi dada, nós temos, por essa união com Cristo, o poder de Deus em nossas vidas. Observe. 1 Pedro capítulo número 2, versículo de número 9. O apóstolo Pedro diz algo maravilhoso. Eu peço que você abra por gentileza para que possamos ler. 1 Pedro, capítulo de número 2. Verso de número 9. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu irmão, se nós cremos em Cristo, se nós estamos unidos à videira verdadeira, se nós estamos unidos a Jesus Cristo, por fé, nós somos povo dele. Nós somos fortalecidos pelo Senhor. A nossa força vem de Deus. O mundo não entende. As pessoas à nossa volta podem não entender. Mas esse é o momento de testemunharmos. O Senhor é a nossa força. Por isso, irmãos, sejamos fortalecedores uns dos outros. Se encontrarmos algum irmão com ânimo dobre, com os joelhos vacilantes, que nós possamos erguê-los. O refúgio salvador do seu ungido. É claro que aqui ungido no Salmo, o escolhido aqui é o rei Davi. Mas o ungido, o rei Davi, aqui é apenas um tipo. É apenas uma sombra, uma representação do verdadeiro ungido, do verdadeiro escolhido, do Filho unigênito de Deus. A palavra ungido significa Cristo. Cristo significa ungido. Cristo é o Rei. Cristo é o escolhido de Deus. O Senhor é o refúgio de Cristo. Cristo, quando esteve nessa terra, o Senhor, o Deus Pai, através do Espírito Santo, o guardou. E agora, nós estamos guardados em Cristo. Colossenses capítulo de número 3. O apóstolo Paulo vai falar, a partir do verso 2, que a nossa vida agora está escondida em Cristo. Irmãos, Ele é o nosso refúgio. Ele nos esconde de todo o mal, de todo o perigo. E assim, a oração, o cântico de Davi, a exultação de Davi, termina no verso 9. Diz o seguinte no verso 9: salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Ah, meus irmãos, o Senhor salva o teu povo. Terrível coisa é, meu amado, você que me ouve, não fazer parte do povo de Deus. A esperança. O Senhor Jesus Cristo salvou o teu povo. Marcos capítulo 1, verso 15.
O reino de Deus é chegado. E ele diz: arrependei-vos. O Senhor salva o teu povo. Se o Senhor salvasse a todos, todos seriam salvos. Mas aqui é claro, o Senhor salva o teu povo e o Senhor abençoa a tua herança. A herança de Cristo é a igreja. O Senhor salva o teu povo, o Senhor salva a igreja. Nós vimos aqui que aos ímpios, aqueles que não são povo, recebem o juízo e a retribuição segundo as suas obras. Mas se a nossa vida está escondida em Cristo, se a nossa fé está nele, se a nossa vida já não é mais nossa, se já morremos para o mundo e vivemos para Deus, vivemos em Cristo. Como diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 2, verso 20, já não vivo mais eu, já estou crucificado com Cristo, pois Cristo vive em mim. E essa vida que agora vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Essa é a tua oração, essa deve ser a nossa oração. O Senhor Jesus Cristo salva o teu povo, o Senhor abençoa o teu povo, o Senhor apacenta as tuas ovelhas. Aprendemos pelo menos 3 coisas importantes aqui, nesse último verso 9. A primeira é que a igreja deve sempre orar por toda a igreja. Oremos, irmãos. Oremos pela igreja. Oremos para que o Senhor fortifique de isolamento, estimular um ao outro a fé. Congregar sim, mesmo que de modo virtual, mesmo com uma mensagem, com um telefonema. Nós ainda somos igreja, somos povo de Deus, e o Senhor nutre, e o Senhor abençoa o teu povo, e a igreja deve orar. A segunda coisa, o Senhor supre as necessidades, não apenas espirituais, mas também físicas. Se você confessa Jesus Cristo como seu Senhor, se você está vivendo em santidade, lutando contra o pecado, abandonando as coisas desse mundo e andando no caminho de Deus, saiba que o Senhor é com você, que o Senhor nutre a tua vida, não apenas a espiritual, mas também a vida física. Pois o Senhor tem nos apacentado, e também, essa última palavra, e exalta-os para sempre. O Senhor nos carrega em teus braços para sempre. Como diz o apóstolo Pedro, nós temos que nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor, e Ele ao seu tempo nos exaltará. Essa exaltação não tem a ver com a vitória que muitas vezes materialmente almejamos, mas essa exaltação tem a ver com a glória que receberemos no mundo vindouro, quando o Senhor Jesus Cristo vier buscar a sua igreja. Esse corpo mortal, esse corpo que pega vírus, esse corpo que adoece, esse corpo que padece, será revestido da imortalidade. Então a morte será tragada pela vitória. Assim nos ensina o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Meus irmãos, que essa palavra seja para nós um alento, que essa palavra seja para nós um motivo de clamarmos e uma esperança de bendizermos. Clamamos porque Deus os ouve. Clamamos porque Ele não reteve os seus ouvidos do seu povo. Portanto, meus irmãos, sejam firmes e constantes em toda boa obra, porque no Senhor essa obra não é em vão. Que Deus nos ajude. Eu peço que você feche os seus olhos, vamos orar. Graças te damos, meu Pai, porque o Senhor nessa noite nos alimenta com a Tua palavra. Senhor, nós clamamos a Ti, nós suplicamos, socorre-nos. Senhor, socorre o povo. Socorre, meu Deus. Estamos em meio a uma pandemia. Estamos em meio, Pai, a notícias de tragédia.
mas o nosso coração confia em Ti. O nosso coração, meu Deus, sabe que o Senhor é o nosso refúgio. Senhor, que sejamos prudentes, que sejamos, meu Senhor, confiantes em Ti. Dá-nos fé, dá-nos sabedoria. E se de alguma forma, meu Pai, a ansiedade tem nos alcançado, se de alguma forma, meu Deus, o desespero tem batido a nossa porta, que nós possamos ouvir essa palavra. A palavra que diz que o Senhor é o nosso ajudador, a palavra que diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, que o Senhor é o nosso socorro bem presente no momento da angústia. Por isso não tememos. Que essa palavra entre em nossos corações e possa produzir vitalidade, alegria, esperança. Senhor, confiamos em Ti. A Tua igreja confia em Ti, porque sabe que o Senhor preserva a todos. Nós Te louvamos e Te agradecemos no santo e precioso nome de Cristo, é quem oramos. Amém. Meus irmãos, só para encerrar a nossa transmissão de hoje, eu queria deixar um recado. Vamos aderir, vamos ser obedientes, vamos ser prudentes, vamos ficar em nossas casas, vamos ficar em isolamento, vamos falar com os nossos entes queridos através das redes sociais, do telefone, vamos ficar em casa, sair para comprar alimento, que vá um só, que tomemos todos os cuidados, porque a situação, a previsão é caótica. E nós temos que tentar diminuir os estragos. O que está em jogo são vidas. O que está em jogo são vidas. Isso é demonstração de amor ao próximo. Amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Ficar em casa hoje, 22 de março de 2020, é a demonstração de amor ao próximo que nós fazemos, que a igreja faz. Então, o meu apelo a todos, fiquem em casa. E se alguém precisar de alguma coisa, eu sei que ficar em casa às vezes é difícil, o isolamento pode nos provocar tantas outras coisas, mas saiba que existe uma igreja, existe um povo que está sempre disponível. Pode nos procurar. A Igreja Batista Reformada está à disposição naquilo que precisarem. Que o Senhor nos ajude. O momento é de isolamento, mas o momento não é de desunião. Que sejamos unidos na fé, na oração, na boa obra. Se alguém precisar, estaremos lá. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Amém. Só lembrando, um recadinho, quarta-feira, 19h30, teremos a nossa live com o nosso estudo bíblico em Gênesis, capítulo de número 4. Até lá, que Deus abençoe a todos, forte abraço, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. E lembrando, qualquer dúvida, pode procurar nosso diácono Robson, homem de Deus, tá? Vou deixar o telefone dele na descrição aí, ó, embaixo. Podem procurá-lo. Homem de Deus, varão aprovado. Deus abençoe.